Apropriação cultural é o uso de elementos típicos de determinada cultura por pessoas de um grupo cultural totalmente diferente. Na maioria das vezes, os casos envolvem o uso de elementos culturais como acessório de moda. Para falar mais sobre o assunto, o Café com Quê de hoje recebe como convidado o geógrafo Rodolfo de Souza Lima. Seja bem-vindo, Rodolfo. Obrigado, bom dia a todos e todas. Rodolfo, como começou toda essa discussão sobre a apropriação cultural? Essa discussão, né, ela começou a se popularizar na internet, né? Enfim, por conta das redes sociais. Uma garota branca de São Paulo, ela fez um post na internet, no Facebook, que viralizou assim, e gerou muita polêmica. Ela era uma garota branca que usava turbante e foi criticada por pessoas negras, mulheres negras na rua. Aí ela fez um post comentando esse caso, estava muito brava e falou: eu vou usar sim porque eu tenho câncer. E aí gerou toda uma polêmica, né? Porque ela tem uma doença, passa por um sofrimento muito grande e justificava o uso do acessório como justificativa da doença, assim. E, bom, isso é um debate que está colocado, né? Porque a gente não pode confundir as coisas, né, gente? Por mais que a pessoa passe por um sofrimento muito grande, isso não tem nada a ver ou não tem uma relação direta com o racismo e esse debate que tem, né, da apropriação cultural. E dentro dessa questão, o que a gente pode ligar a apropriação cultural com o racismo? É porque, historicamente, né, no Brasil, especificamente, as pessoas, a população negra, sofreu um processo de exclusão social e de mobilismo social, né, em que essas pessoas não podem alçar status igual na sociedade por conta de um sistema que faz com que as pessoas negras sejam menores ou inferiores às pessoas brancas. Isso veio ao longo da história, né? A apropriação cultural, ela é um mecanismo, um fenômeno que se utiliza dos elementos culturais da população negra para mercantilizar essa cultura, né? E esvaziar o sentido que ela tem originário. E manter esse sistema de mobilismo e de controle. Um exemplo de crítica à apropriação cultural é o uso de elementos culturais como adereço de moda por pessoas que não pertencem a esse grupo cultural. Aí depois que famosos surgiram na mídia usando esses elementos, como o exemplo da campanha da Arezzo, que tinha as atrizes Mariana Ximenes, Cláudia Raia, a Patrícia Pilar, que usavam turbante na campanha da loja. Por que na campanha não foi utilizado modelos negras, nesse caso, como o turbante, querendo ou não, ele é um elemento da cultura afro? Isso é uma questão, um problema grave que a gente tem nesse mundo da indústria cultural, né? Na moda, no cinema, no grande teatro, enfim. Porque esses artistas negros e negras são marginalizados dentro desse meio, né? Então, você sempre vê esses casos, né, de artistas brancos usando adereços, usando parte da cultura negra, assim. Isso é uma questão muito complicada, porque esses artistas negros têm a mesma capacidade, ou às vezes são até melhores do que estes, né? Então, por que se faz isso? E isso está colocado dentro dessa discussão que a gente está falando de
manutenção de um sistema racial, né? De controle racial. A gente pode usar um exemplo. Qual é a diferença de uma garota branca querer usar algum desses elementos da cultura negra? Qual seria a diferença de estar edificando a cultura ou ela está utilizando como um acessório de moda? A diferença é muito, digamos assim, muito difícil de se identificar na realidade. Porque quem olha de fora não sabe muito qual é a discussão que está por trás, assim. Uma coisa que é fundamental nisso não é a gente, digamos assim, chegar com os dois pés no peito. Mas sim tentar promover um debate sobre. Porque numa sociedade que a gente vive muito de aparência, né? E das imagens, né? que isso gera. E isso gera essa discussão. Então, se é apropriação ou se é resistência, a diferença é tênue. Então a gente tem que discutir mesmo. Então a gente pode dizer que esses elementos são usados hoje e é bom que sejam usados, assim, nesse sentido de que a cultura afro está sendo reconhecida, mas ao mesmo tempo tudo que é negro, de ser de negro, de preto, continua sendo de favelado, de marginal, né? Então essa coisa ainda permanece, né? Por mais que ainda por isso que a gente não consegue exaltar isso que está acontecendo. Então a gente tem que fazer um debate com essa pessoa, tem que fazer um debate público como esse, assim, sobre essa questão. E quando o uso dos elementos culturais não é considerado uma apropriação cultural? A apropriação cultural também tem um elemento muito importante, que é a transformação dessa cultura, desse elemento cultural, em mercadoria, né? Isso significa que a troca não se dá, porque a troca entre culturas é algo fundamental, né? Fundamental. E isso que faz a humanidade chegar ao que chegou hoje. Mas nós também vivemos num sistema que mercantiliza todos os elementos da nossa vida. E mercadoriza também, né? Tudo tem que ser relacionado à mercadoria. A apropriação cultural tem esse sentido, de transformar todas as relações em trocas de mercadoria, né? Em valor de troca. Isso esvazia o sentido simbólico, o sentido de luta e de resistência, de organização. É por isso que a apropriação cultural é diferente de troca cultural. A troca cultural tem todos esses elementos, né? E é por isso que a apropriação cultural está muito mais ligada, não à pessoa, não só, né, a pessoa branca que se utiliza desses adereços e tal, e dessa cultura, dessa forma mercantilizada, mas muito mais nas grandes empresas e nas multinacionais da indústria da moda, da indústria cultural, que se apropriam desses elementos, porque elas estão pensando no conjunto geral da luta, né? Você acabou falando sobre o intercâmbio de culturas, que é essa troca de costumes, né, entre um grupo e outro. Aí vemos na internet textos, postagens que as culturas elas foram hierarquizadas, falando que a negra foi colocada em uma situação inferior à dominante que vemos aí, que é a europeia. Dentro desse contexto, é possível falar sobre troca de costumes, de intercâmbio de culturas? Uhum. Essa cultura europeia está muito ligada também a um projeto secular, né, de colonização, né, dos povos do hemisfério sul, né, que hoje são os países subdesenvolvidos. Mas, esse projeto também significa a dominação desses povos. Essa dominação se dá em vários sentidos, né, no sentido econômico, no sentido cultural, no sentido teórico, no sentido
da linguagem, enfim, várias dimensões da vida, né? E também tem isso que a gente tinha acabado de falar, que é esse elemento da mercantilização de tudo. Mas uma coisa que é importante é que os povos, né, colonizados se descolonizem, né? Então, para que se descolonizem, eles têm que se posicionar, né? Tem que se colocar em luta. E se colocar em luta é realmente mostrar esses elementos da nossa cultura afro, da nossa cultura indígena, e se posicionar publicamente. Isso significa reafirmar esses elementos. Essa dimensão simbólica da cultura é muito importante, né? Quando a gente usa um afro, quando a gente usa um dread, quando a gente, né, usa roupas que lembram essa ancestralidade também, é muito importante, né? E aí, a gente pode dizer que existe troca, mas colocando todos esses elementos, né? A troca hoje, nesse sentido que a gente está falando, é muito mais no sentido da luta, né? E da resistência, assim. O Domingão do Faustão exibiu uma apresentação do humorista Nelson Freitas, fantasiado de James Brown durante o durante o quadro Show dos Famosos. Para ficar mais parecido com um cantor, ele utilizou blackface, que é aquela maquiagem com tons mais escuros. Esse tipo de maquiagem surgiu nos Estados Unidos, na época da segregação racial, exatamente para deixar a imagem do negro inferior. Mas como esse tipo de manifestação artística está ligado com a apropriação cultural? E qual o seu posicionamento no caso do ator Nelson Freitas, que foi uma manifestação artística ou não? Tem vários pontos aí que dá pra gente debater, né? Vamos partir do ator, né? Nesse ponto de vista do ator. Bom, se ele é racista ou não, a gente não sabe. Se ele teve uma má intenção ou não, a gente não sabe. Esse é um tipo de juízo que a gente não deve fazer. Mas o que é fundamental aí primeiro, a consciência desse artista, que deveria se posicionar contra esse tipo de coisa, né? Porque é isso. Estamos falando de um artista fundamental, que é o James Brown, e que levou a nossa cultura a um patamar importante, né? Só que é a mesma coisa da questão das modelos, né, dos artistas, assim. Por que não se utilizar um ator negro, né? E aí a responsabilidade não é do artista. A responsabilidade é da emissora, da televisão, que tem o controle do que passa e que não passa. E aí, por isso que a gente tem que ver que, por outro lado, tem o caso recente lá do William Vac. A emissora, a Rede Globo, não ia mostrar isso publicamente se não fosse a posição de gente lá dentro colocando. Então, mostra como é de um jornalista claramente racista, né? Então, mostra como a emissora tem uma responsabilidade muito grande pelo que passa. E aí que está a questão complicada, né? E o que você pode falar daquela frase que se tornou viral? Está na moda ser preto, contando que você não seja preto. Eu acho que essa frase, né? Está na moda ser negro, contando que não seja negro. Por quê? E é uma frase certa, porque no sentido que ela está colocando é o seguinte: está na moda ser negro, mas qual negro, né? O negro que não questiona, o negro que é servil, que é subserviente, que abaixa a cabeça, que aceita a condição que ele vive. Mas o que não está na moda é se o negro questiona, se o negro se posiciona, se ele se coloca na sociedade, se ele tenta conquistar direitos, né? Isso não está na moda, porque a moda não permite esse tipo de coisa. E para acabar nosso programa, nossa pergunta de sempre. E para você, Rodolfo, café com o quê? Café com resistência. Muito obrigado por esclarecer nossas dúvidas, porque esse é um assunto delicado, querendo ou não. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço.
E o Café com Quê de hoje está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!